gra- eu queria aproveitar e pedir oficialmente permissão para todo mundo, que às vezes a gente esquece, né, de gravar essas apresentações e postar lá no nosso canal do YouTube. Se todo mundo está de acordo, a gente está gravando, ok? Se Ok. alguém tiver E, problema, de acordo. Muito então, bem, de acordo. E gostaria de me apresentar. Meu nome é Daniela, eu sou fisioterapeuta e acabei me aproximando muito das questões dos aspectos emocionais também, com base no estudo do existencialismo e da fenomenologia, que foi tema do meu mestrado. Então, todos esses temas que associam a neuromodulação, com o bem-estar físico, funcional e emocional, são temas que me agradam muito, e a escolha do artigo de apresentação de hoje é esse da sinergia entre a prática de mindfulness associada à estimulação transcraniana por corrente contínua, né, o TDCS, em pacientes com enxaqueca crônica. Então, três assuntos ali que me interessam muito, que é a atenção plena, o TDCS e pacientes com enxaqueca crônica, entendendo que a enxaqueca tem como gatilhos muitos das atividades que acontecem na vida desta pessoa e que deixam ela mais fora do seu equilíbrio de base, vamos dizer assim, né? Então, é um artigo de duplo cego que visa associar a prática de mindfulness com a TDCS na área F3, né? O dorso lateral, então, esquerdo, com uma associação, então, desses pacientes, né? Uma aplicação, desculpa, nesses pacientes diagnosticados com enxaqueca crônica. E, como objetivo também secundário, aumentar o nível de atenção plena desses pacientes com seus potenciais benefícios, a fim de minimizar a dor, né, avaliar o grau de incapacidade desses indivíduos nas atividades de vida diária deles e o impacto negativo possível dessa condição clínica na vida desses pacientes. Uma introdução é que os estudos que combinam mindfulness e TDCS parecem ter um efeito, então, sinérgico. Já tem alguns estudos dessa temática em pacientes com osteoartrite, em pacientes com comorbidades neurológicas, tanto diminuindo, né, essa incidência da dor, quanto, né, colocando como uma possibilidade de incremento, vamos dizer assim, na afetividade também positiva em estudantes universitários. Eu dei uma olhada rápida nesses artigos, não trouxe eles para vocês, obviamente, mas todos eles estão citados e com a possibilidade de acesso do artigo base. Também, que acho que é de muito interesse para o pessoal da psico, como melhoria de inibição atencional, cognição e habilidades da função executiva, como foram outros trabalhos também trazidos em outros momentos desse grupo de estudo, associando a prática de mindfulness com o TDCS também em F3 e em pacientes com depressão, tá? E esses dados da associação com o tratamento farmacológico. E um outro trabalho que eles colocam na introdução é a melhora do aprendizado de habilidades com o mindfulness, né, em adultos com histórico de dor crônica, também um estudo de 2020. Eu trouxe aqui, como um forme combinado, uma revisãozinha de onde seria essa área, né, a dorso
lateral pré-frontal. Aqui nessa imagem, né, com esse eletrodo vermelho no item A, e ainda uma explicação de que esta seria uma colocação. Então, como que é feito? Nesse local de F3, é colocado o eletrodo com ânodo, então, que é o vermelho, e o cátodo na outra região órbito frontal, certo? Que seria o azul. E é colocado, então, como é que é demarcada essa área? Através do sistema 10-20, que é o mesmo sistema de colocação, então, né, quando vai fazer aqueles exames de eletroencefalograma, e é feito através de medidas para identificar a posição adequada, né, correta, embora o eletrodo seja grande, se indica que, como as cabeças elas têm diferentes formatos e tamanhos, que sempre no primeiro dia de medição seja feito, né, direitinho a medida para identificar o local exato e deixar o centro do eletrodo nessa região específica de F3. Aqui, numa outra imagem também de revisão, a colocação desse eletrodo nesse ponto e um esquema ilustrativo de como que se daria a estimulação nessa região pré-frontal e toda a região em que há o estímulo através da corrente da ETCC, né? De corrente contínua. Tá? Então, F3 e FP2, que é o órbito frontal. Ela possibilita tanto o maior controle da dor, então a gente já sabe isso através dos vários estudos já consolidados na área de dor crônica. E uma situação interessante que eu gosto muito de ressaltar é o seguinte: nos casos do paciente com enxaqueca e cefaleias, né, há uma hiperreflexia, ou chamada de hiperresponsividade neural cortical inerente a isso. Então, o problema não é que a gente vai precisar estimular ainda mais determinada área, mas sim diminuir as várias áreas que estão acesas no caso dos pacientes com enxaqueca crônica. Então, o que vai acontecer? Uma modulação da excitabilidade e uma predisposição a diminuir, então, essa hiperresposta para que a pessoa, à medida em que ela faz um exercício de atenção plena, ela consegue baixar o limiar de excitabilidade e, de fato, ativar mais essas áreas de atenção plena, que é o desejado através da prática de mindfulness, né? Então, associando a TDCS com o mindfulness, tentar modular melhor esse sistema para que ela consiga, através da respiração e exercícios de meditação orientada, de fato, modular o sistema nervoso dela e poder, então, ter um efeito benéfico dessa associação. Aí, então, na hora da gente trazer essa introdução para a atenção plena, o que seria esse mindfulness, né? É um exercício em que a pessoa conscientemente se concentra na atividade presente e consegue fazer uma neuroplasticidade, não ficando nessa loucura de faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra. Então, uma busca de que você saia do piloto automático e cultive, então, respiração junto com bons pensamentos associados à aplicação da TDCS.
E já tem vários estudos falando que quando esse paciente, né, nós mesmos conseguimos entrar num estado de atenção plena, há uma ativação do córtex cingulado anterior e do córtex pré-frontal dorso medial. O método, então, que se utilizou nessa pesquisa foi um ensaio clínico piloto, controlado por placebo, duplo cego, né? Ele foi realizado num centro de assistência especializada, tanto a pacientes com distúrbios neurológicos e psiquiátricos. E num primeiro momento, né, agora trazendo de novo uma revisão, assim como a gente trouxe, né, da área F3, o que é esse mindfulness? É um processo que busca focar, que o indivíduo foque na atenção, na respiração dele. Então, são áudios, né, nesse caso dessa pesquisa, áudios em que a pessoa vai dizendo, respira fundo, foca nessa respiração, contando até 3, até 4. A atenção, então, fica nesse processo de respiração para poder dar uma nova percepção do indivíduo ao que é o agradável ou desejado, para tentar diminuir essas várias áreas em que o cérebro estaria pensando em uma atividade, em outra, que não deu certo tal coisa, e redirecionando cada vez que esse pensamento fuja para ligar essas várias áreas do cérebro, que ele volte para a respiração. E isso já é uma técnica, né, proposta por John Kabat-Zinn, ainda em 1979, e trouxe uma pequena revisão aqui, que ele começou há muitos anos atrás, esse programa de atenção plena, ou também chamado consciência plena, observação clara, que é baseado num contexto mais oriental do budismo, certo? Voltando na pesquisa, foram participantes mulheres de 18 a 65 anos, e eles foram alocados, né, por meio de um gerador online, ficando ou no grupo TDCS mais Mindfulness, ou duplo, né, Chan, que era um estímulo de uma corrente, mais o Mindfulness também. A proposta era que eles fizessem sem interrupções, né, em nenhum dos dias da aplicação desse protocolo. O desfecho primário, ele foi dado através do questionário, né, FFMQ, então eu encontrei aqui na internet como é esse questionário, não conhecia ele, mas esse é um questionário do nível de mindfulness que o indivíduo se encontra, com algumas questões. Eu fiz um print das primeiras 7 questões, então foi avaliado pré e pós, né? Quando estou caminhando, eu percebo as sensações do meu corpo, e aí o indivíduo falava se era nunca, até quase sempre, ou verdadeiro, pontuando de 1 a 5. Sou bom para encontrar palavras que descrevam os meus sentimentos, eu me critico por ter emoções irracionais ou inapropriadas, eu percebo meus sentimentos e emoções sem ter que reagir a eles. Quando faço algo, minha mente voa e me distraio facilmente. Quando eu tomo banho, eu estou atento às sensações da água no meu corpo ou não. Eu consigo facilmente descrever as minhas crenças, opiniões e expectativas. E aí, então, esse participante descrevia isso, identificando como é que ele estava o nível de atenção plena. Midas, que é um outro questionário que eu tenho mais familiaridade, é um questionário de atividades, então, são classificadas algumas situações da presença de enxaqueca, né? Midas é de migraine, tá? Nessa tradução do inglês. Então, esse indivíduo também classificava de 0 a 5 para determinada atividade, pequena ou sem disfunção, leve disfunção, moderada disfunção ou disfunção severa.
e isso dava uma pontuação para ele quanto à classificação à presença de migrânia. E uma outra escala utilizada é essa Headache Impact Test, que também é um questionário que tem uma adaptação para o português, quanto ao sofrimento psicológico que ele tem, aos aspectos sociais e a capacidade ou não dele realizar as atividades de vida diária dele e trabalho com as crises de enxaqueca. Então, aqui numa tradução para o português, você tem dor de cabeça, com que frequência essa dor é forte, com que frequência que essas atividades limitam as suas atividades habituais. Quando o indivíduo tem dor de cabeça, com que frequência que ele gostaria de parar tudo, descansar, né, e não fazer mais nada. Durante as 4 últimas semanas, com que frequência que ele se sentiu cansado para trabalhar ou realizar as atividades de vida diária. Ainda, com que frequência que ele sentiu que ele se estava irritado por causa das dores de cabeça e se ele conseguia, então, se concentrar, se limitaram ou não a capacidade de se concentrar nos seus trabalhos e atividades de vida diária. As respostas eram de nunca até sempre. A aplicação, então, esses indivíduos foram submetidos a 12 sessões de tratamento, distribuídas em 3 vezes por semana durante 4 semanas. E a corrente contínua, então, ele coloca a descrição aqui do estimulador e com as esponjas de 5x5, lembrando que elas são umedecidas com solução salina, né, da mesma forma em que a gente aprendeu aí nos cursos e que utiliza no dia a dia, com 2 miliamperes. Então, as sessões de tratamento, elas eram 3 vezes por semana, mas a prática de mindfulness diariamente, durante 4 semanas. Aqui está o desenho, né, da aplicação. Então, essas 4 semanas, os participantes divididos em 2 grupos, grupo Chan e grupo ativo mais mindfulness. E depois, as avaliações pré e pós, né, intervenção. Foi perguntado se ele tinha efeitos adversos, achei bastante interessante, né? Então, mais um trabalho em que traz algumas sensações. O sono foi uma das que mais eles trouxeram, tá? Inclusive com duplo Chan. O mindfulness era uma escuta de áudio guiado, gravado por um instrutor experiente, especializado. Então, essas pessoas receberam por WhatsApp e elas iam realizando sozinha nos dias em que não iam até a aplicação do TDCS. Um áudio diferente foi fornecido a cada semana, então foram 4 áudios diferentes, de acordo com esse desenho aqui. A primeira semana, eles escutaram esses, né, que trazem o foco para a posição do corpo. Depois, na segunda semana, um áudio mais guiando para fazer esse body scanning, quer dizer, que a gente utiliza, eu utilizo bastante, inclusive com neuromodulação vagal, né, que eu uso mais na minha prática do que a própria TDCS, mas que ele vai tomando consciência das partes do corpo. Depois, esses áudios falavam do quanto harmonioso pode ser a vida, né? Se imagine numa situação em que você está dissolvendo essa dor. Então, eu utilizo também, assim como nesse trabalho, colocando uma cor para essa dor, colocando essa dor num barquinho e esse barquinho vai indo embora. Eu utilizo também para vertigem, para zumbido, e depois um estado, né, umas instruções para um estado melhor de atenção plena desse indivíduo,
palavras que podem ajudar esse indivíduo a não fazer um julgamento sobre os fatos da vida dele, sobre as pessoas com que ele se relaciona, e voltavam mais para uma atenção plena de não julgamento, ou seja, aceitar as coisas como são, sem fazer um julgamento em relação a elas. E aí, então, a análise estatística, eles utilizaram um pacote de significância de 5%, teste Shapiro-Wilk, depois o teste de Mann-Whitney para as comparações intergrupo e o teste de Wilcoxon para comparação intragrupo. Como resultados, então, foram 23 pacientes que concluíram o estudo com sucesso. Logo em seguida eu já mostro a figura para vocês. No final, então, dessas 12 sessões em conjunta de Mindfulness e TDCS, independente do grupo, eles relatavam, né, uma sensação dessa onda, né? Ou a de TDCS quanto a de Shan. Né? Então, aqui completaram 12 participantes com o TDCS ativo e 11 participantes com o grupo Shan. Os efeitos de resultados primários, então, quanto à avaliação do nível de atenção total dos integrantes, que é a primeira escala que eu mostrei para vocês, não tiveram resultados significativos tanto no início do estudo quanto pós-intervenção. Mas eles tiveram resultados significativos em ambos os grupos, quanto à avaliação intragrupo e TDCS simulada, né? Com maior efeito no grupo atual ativo. Em relação à incapacidade de realizar atividades de vida diária, né, que é o MIDAS, não foi encontrada também diferença estatística entre os grupos de linhas de base, e eles tiveram resultados significativos em ambos os grupos na comparação intragrupo, grupo de corrente ativa e grupo de corrente simulada, com tamanho de efeito maior no grupo ativo. E ainda aqui, quanto à análise intergrupos, quanto ao impacto da cefaleia, no caso, como essa dor de cabeça na qualidade de vida dos participantes no questionário HIT-6, também não resultou de linha de base, mas resultou no final de tratamento. Ela foi estatisticamente significativa, tanto no grupo com corrente ativa quanto no grupo de corrente simulada, apresentando até um efeito maior para a TDCS ativa. E eles têm aqui a aplicação, então, tanto da corrente ativa quanto o Shan, depois, numa comparação da outra, do MIDAS, nesse segundo gráfico, e de qualidade de, como é que chama? HIT, aqui, impacto no HIT-6, nesse terceiro gráfico, então, na onda ativa, tendo uma discreta melhora aí no grupo mais ativo. Ambos os grupos realizaram, então, as práticas de Mindfulness, e aí os próprios autores que colocam que essa poderia ser uma explicação para melhora nos resultados em todos os desfechos do grupo Shan, colocando também que é já uma prática que sozinha tem resultados positivos em pacientes com enxaqueca crônica, né? Isso motiva até as pessoas que não têm ainda a neuromodulação para colocar como um recurso adicional, mas utilizando o Mindfulness como um recurso positivo para pacientes com enxaqueca crônica.
Aqui também, né, como aumenta o estado de atenção plena, uma vez que os grupos. E aí, ótimo, uma consideração de que com o TDCS ativo nessa área, poderia ter um incremento do efeito do mindfulness, né, como um efeito positivo aí no final, da pesquisa. E como conclusão, apesar das limitações discutidas, né, como uma primeira evidência terapêutica prática de mindfulness associada a TDCS anódica em F3 e um aumento de atenção plena e seus benefícios analgésicos nos pacientes com enxaqueca crônica. E aí ele incentiva que a gente possa fazer mais pesquisas utilizando mindfulness, oi filho, para reduzir os efeitos negativos na enxaqueca crônica, né? Colocando também outras formas de registro, como o eletroencefalograma, avaliação da ansiedade e avaliação da qualidade de sono, que eles não utilizaram aqui nessa abordagem. Essas seriam as considerações da pesquisa, né, nessa pesquisa aí, uma abordagem assim, eu tentei fazer uma revisão também de Mindfulness e TDCS. E agora que eu vi que eu estava sem o meu vídeo. Mas não importa, foi muito É, boa. Queria É só agradecer. só no finalzinho, só. Sem o tá, vídeo. ai, tá bom. Eu queria agradecer por você ter preparado, e eu acho que você mostrou um modelo que a gente devia adotar, que é realmente essa coisa, porque a gente, lembrando que agora a gente tem o canal de YouTube, a gente tem que se preocupar realmente com eh, a, a popularização da ciência, né? Então, eu sei que aqui a gente tem a maioria, são pessoas da área específica, então tranquilo entender, mas muito bom você ter resgatado, explicado o que que é a TDCS, o que que é a Mindfulness, etc. Então, parabéns, Dani, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu queria fazer vários comentários, mas eu vou deixar para fazer por último. Vocês podem fazer, senão eu ocupo muito tempo aqui. E eu pedi para a Kátia me ajudar quanto aos resultados aí da pesquisa e esses intergrupos, intragrupos, que eu me perco um pouco aí também, tá? Não, mas aí depois, isso aí depois a gente na discussão. Eu acho melhor abrir para vocês falarem e depois eu falar. Tá bem. Fazer um primeiro comentário aqui, eu acho que eu sou sempre meio impulsivo, né? Eu acho sempre o primeiro a fazer o comentário, mas, bom, eu achei bastante interessante, eu tinha até comentado com a Dani, o fato de a gente conseguir, nessa observação, uma aproximação dessas duas áreas, né? Da neuromodulação e de aspectos psicológicos disso, através do mindfulness, né? E também da dor crônica, que é algo bem orgânico ali, e tudo isso, nada é só orgânico, nada é só psicológico. Então, na medida que a Dani foi colocando o estudo, eu fui pensando o seguinte: por que vias a neuromodulação, a estimulação ali do TDCS poderia contribuir na prática do mindfulness? Ou vice-versa, mas focando no mindfulness, né? Porque a gente sabe que o processo de percepção de dor, né, o processo senso-perceptivo, e a nossa senso-percepção ela é seletiva, onde eu direciono a minha atenção, eu tendo a ter aquelas percepções mais conscientes, e a dor chama a atenção, e se eu mantenho ali o foco naquele aspecto, a percepção de dor é maior, aspectos psicológicos sobrecarregando isso, né? E aí a percepção de dor, e a gente quer trabalhar isso também tentando amenizar essa percepção até que a gente consiga tocar na causa. E aí eu pensei o seguinte, Dani, o mindfulness durante 4 semanas, me parece que foi o tempo ali da prática do mindfulness, né? O mindfulness durante 4 semanas, eu imagino que permita
a aquisição do conhecimento de um aprendizado, de um comportamento, onde o sujeito experimenta focar aqui, opa, a minha dor diminuiu, ele pode aprender isso, mas como um comportamento útil, levar isso como uma ferramenta terapêutica para a vida, para depois, para outras dores que venha a sentir. Então, não seriam só as 4 semanas. E outro aspecto também, mindfulness, pessoas que praticam uma meditação, a observação até de alteração morfológica no cérebro, mas a longo prazo, né? Isso bastante a longo prazo, né? Então, eu fiquei pensando, ok, compreender o mindfulness como uma ferramenta útil nesse processo, e ela já é na psicoterapia, né? Os monges budistas, talvez dizendo assim, bom, há 2.500 anos atrás a gente já dizia que isso era algo interessante, agora esse pessoal vem dizer que, né, não é novidade, mas é muito útil. E aí eu fico pensando, né, como o aspecto positivo inicial dessa junção, mas como entender também, após uma aplicação dessa de TDCE junto com Mindfulness, como entender a postura até autoterapêutica possível de quem passou por um tratamento desse, né? Então, fiquei pensando ali no Mindfulness, além disso, além dessa junção que já mostrou resultados positivos. Então, na verdade, estou dividindo aqui Carlos, reflexões que me vieram. essa é sempre a nossa intenção. Por exemplo, eu Uhum. trabalho isso como uma prática no paciente com zumbido. Então, a intenção é que ele aprenda, né? E claro, aqui foi de 4 semanas. Então, às vezes esse paciente ele vem comigo 5 semanas, né? Às vezes pula uma ou outra. E aí, então, eu fico mandando mensagem para ele no WhatsApp: olha, lembra de fazer os exercícios e tal. Por quê? Porque ele precisa aprender um condicionamento de não focar no zumbido. Então, a gente fala até que é para tirar ele daqui como um motorista do ônibus e colocar como um passageiro do ônibus lá atrás. E é assim que se busca tentar levar ele à tomada dessa consciência que você colocou mesmo, Carlos. É interessante isso que vocês estão falando. Carlos, você quer complementar? Eu Não, espero. não. Eu acho que Dani acompanhou aqui o que eu pensei, né, no prosseguimento disso, sim, né, e entender e no futuro novas pesquisas, entendermos mais como se deu esse processo de benefício da atuação da TDCS ali, né, junto a uma atuação também ali proporcionada pelo mindfulness, né, como isso se deu, me ocorreu essa curiosidade aqui. O que eu queria chamar a atenção desse artigo é que ele mostra que o que funciona bem é o mindfulness, como o Carlos interpretou direitinho, né? Então, já existe isso, e ele queria ver se, ao você colocar TDCS junto, se isso faria com que tivesse uma diferença entre os grupos, para você passar a recomendar. Faz mindfulness junto com TDCS. O que ele mostra é que não tem diferença entre os grupos, ou seja, fazer mindfulness com TDCS ou fazer sem TDCS não faz muita diferença para o resultado. Tem um pouco de diferença, porque o tamanho de efeito é um pouquinho maior em quem faz TDCS do que o outro grupo. Mas o mindfulness, com certeza, é uma técnica eficiente para melhorar os vários aspectos envolvidos com a enxaqueca. Só queria chamar a atenção para esse cuidado que a gente tem que ter na interpretação sobre por que pensar na TDCS ou na neuromodulação, se a pessoa já está fazendo lá com a técnica de mindfulness, a gente já está fazendo neuromodulação, né? Então, é uma forma de neuromodular, só que é uma forma de neuromodular que você aprende a controlar por meio daqueles estímulos, que no caso aí pessoalmente, eu faço meditação diária há 30 anos, gente. Para mim é impossível ficar sem meditação. E eu acho que mindfulness é uma forma de meditação meio enlatada, sabe? Porque é muito, muito pequenininho perto do quanto a meditação pode te
pode te gerar e alcançar quanto mais você pratica. Mas surgiu do budismo, né? Foi o próprio, foram perguntados para o mestre que trouxe para o Ocidente essa prática, por que que ele estava fazendo isso? Porque uma coisa é meditar dentro do budismo, outra coisa é meditar sem budismo. O que significa isso? E ele falou, mas a gente precisa ajudar porque as pessoas estão muito adoecidas. E essa prática é útil, ponto. Mas não é dentro do budismo, não é dentro de uma escola, vamos dizer assim, de desenvolvimento de um desenvolvimento da sua capacidade de regular suas ondas cerebrais, como o estado meditativo faz, de que amplia a consciência. Não é isso, né? A prática de mindfulness, que a TCC, por exemplo, já incorporou há muito tempo, como o Carlos disse, é uma técnica de meditação meio enlatada que ajuda as pessoas no foco específico de melhorar sintomas, especialmente na dor crônica, é uma coisa que se usa muito, mas eu não sabia que se usava também nas síndromes vestibulares e também e zumbido, parece muito lógico que se use, e que bom que é uma coisa que ajuda os pacientes. Mas eu chamo a atenção de que o principal é que o resultado é que o mindfulness funciona. Isso eu acho que serve para todas as outras coisas. Quando a gente fala assim, vou fazer neuromodulação, a gente tem que pensar que a gente está entrando com um estímulo enorme, né, no cérebro da pessoa mesmo, para abrir janelas para que as outras técnicas ativas, principalmente, né, que fica na mão do sujeito conseguir um controle, né, dos circuitos, porque o que acontece aí na enxaqueca é que a rede, de modo padrão, fica totalmente inibida, a rede de saliência fica altamente ativada, então o pessoal começa a ter aura, pronto, já desespera, e isso é que vai fazer com que a dor realmente comece a vir com maior intensidade e sem controle, né? Então, lembrar que existem muitas técnicas ativas, né, que a pessoa vai fazer coisa, o exercício físico, as as técnicas de TCC, de, de autorregulação, de planejamento, de várias técnicas que a gente usa, de exposição gradual, de controle inibitório, né, que é o que a gente quer que a pessoa aprenda a fazer, nesse caso, né? Você precisa desenvolver isso, né? Então, a neuromodulação entrando como um coadjuvante para o tratamento. Não pode ser ela que vai curar, né, a migrânia, mas ela entrando como uma mais um recurso que potencializa as coisas que a gente já faz, né? E não substituindo outros métodos de intervenção. Queria que a gente refletisse sobre isso aí, queria ouvir a opinião de vocês. Kátia, eu inclusive às vezes uso uma comparação e queria validar com você, que tem muito mais experiência. Eu digo assim que a oportunidade de fazer junto com uma neuromodulação assim elétrica é para abrir uma janela de oportunidade e quem sabe a gente potencializar o incremento dessa nova prática, vamos dizer assim, né? Então, nesse primeiro momento de uma porta de entrada, de um tipo uma pílulazinha para a pessoa tentar ver a possibilidade dela colocar no dia a dia algo em que ela pare e dê atenção para ela na vida e no espaço, porque muitas vezes a pessoa vive nesse piloto automático, acorda, toma café, serve os outros, trabalha e ela não para nem para pensar no bem-estar, se existe, se não existe, ela nem sabe que existe a possibilidade de pensar no bem-estar dela, né? Então, às vezes,
seria uma possibilidade para quem tem esse acesso, né? E foi muito bom o que você falou, que parar para pensar em si mesma, né, é uma proposta já muito válida, né? E colocar gotinhas disso tudo no dia a dia. Perfeito, Dani. Eu acho que muito do que acontece em todas as condições de adoecimento, seja psíquico ou físico, é pelo abandono que a gente tem da atenção sobre nós mesmos, né? A gente fica tão identificado com o fazer no dia a dia, executar as nossas tarefas, que a gente esquece muitas vezes uma coisa tão simples como tomar banho, sentindo a água caindo no corpo, sentindo a parte do corpo que você está passando o sabonete, por exemplo, né? Uma coisa tão simples e a gente está tomando banho e não está tomando banho, né? Não está inteiro, está identificado pensando em coisas e não está sentindo a si mesmo nunca, quase nunca. E eu acho que o mindfulness, ou todas as práticas meditativas, tanto estáticas como dinâmicas, elas ajudam a gente a trazer a atenção, de focar a atenção na percepção de si. E isso é um caminho de equilíbrio, porque tinha até um mestre chinês que falava assim, não sei se é chinês ou, enfim, mestre oriental que falava, o problema da gente é que você quer evoluir como ser, quando estiver tomando café, só tome café. Quando estiver meditando, só medite. Quando estiver trabalhando, fazendo neuromodulação, fica ali inteiro na neuromodulação. Eu vejo muitos colegas fazendo neuromodulação e alguns serviços também, que deixam a máquina lá sozinha e não dá nem orientação para o paciente, como se é, a o efeito é só daquilo ali, mas se o paciente está conectado, pensando, tentando, por isso que a gente faz, né, Carlos, muito imagética durante a estimulação, porque é a forma que você tem de estar ativando os circuitos que você quer que ative, e aí você tem a resposta que você quer. Porque pensar que é só a onda que vai fazer o milagre, né? Não é. Primeiro terapeuta, eu sempre digo para os meus pacientes, é você mesmo. Você quer ficar bom? Quer ficar bom, então se concentra ali para conseguir uma boa resposta. E eu acho que isso é fundamental e a Mindfulness faz exatamente isso. Então, eu adorei esse artigo. Obrigada por você ter compartilhado. E vamos ouvir aí, Tátia, Cássio, Igor, querem colocar alguma coisa? O Carlos, e Gilberto também está quietinho. Eu não entendo muito de mindfulness, né? Assim, até eu vou procurar dar uma estudada, mas assim, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu gostei muito da apresentação. Eu achei que assim que ficou bem ilustrativo, deu para ter uma visão, né? Até que uma forma que eu acho que é a forma certa de trabalhar, e o grupo aqui sempre discute isso, né? Ó, a gente entra com a estimulação elétrica, ou outra que for com mais alguma coisa, né? Porque acho que você também já resumiu tudo, né? Que você só estimular ali eletricamente, nesse caso, não, na maioria dos casos, não vai ser muito. Você cria uma condição, mas não dá vazão para as outras condições. Então, você prepara o ambiente, mas se você não faz mais nada, se não estimula, não vai. A tendência é voltar para o estado que estava, né? É como se você abrisse uma rua para um carro passar. Né? Você vem, prepara o terreno e depois a sua prática vai continuar. E eu acho que foi esse o objetivo do trabalho, né? Será que grupos com TDCS e Mindfulness funciona melhor ou pior do que grupo só com Mindfulness? Né? Então eu acho que é essa mesmo. Acho que você deu o recado certinho. A apresentação também foi excelente. Adorei. Carlos também completando aí com esses conhecimentos. E eu aqui estou
Vou dar uma estudada nesse mindfulness para ver como é que funciona. Eu acho que virou um modismo também, agora está em alta, todas as possibilidades neuromodulatórias, né, elétrica, né, vagal e tal. Eu acho que a gente vai ter que ter um cuidado bastante em disseminar um cuidado para que não aconteça como aconteceu na fisioterapia, por exemplo, quando começaram a usar ultrassom, TNS. Ah, então vai lá, coloca no paciente e vai acontecer um milagre, né? Então, acho que realmente revisitar isso vai ser bem importante, principalmente a gente que está aí, né, utilizando no dia a dia, né, e com calma, e sabendo que tem aqui de conhecimento do terapeuta, né, do profissional, ele vale tão quanto, porque senão a gente acaba diminuindo é, o peso, né, dessa abordagem, né, do acolhimento, de tudo que faz parte de um atendimento a outra pessoa, e primeiramente em nós mesmos. Então, enquanto também estava fazendo essa apresentação, eu estava pensando o quanto que nos últimos 3 anos eu comecei a revisitar mais a minha história e o meu eu, porque eu era esse do piloto automático, e nós pesquisadores, a gente, se não se cuidar, a gente passa assim a vida só lendo artigo, pensando como colocar em prática, como ajudar o outro, como fazer isso, como fazer aquilo, e às vezes a gente esquece de nós mesmos, né? Então, primeiro foi para mim a primeira orelha que estava perto aí da apresentação. Eu trago um termo aqui observável, inspirado nesse artigo, nesse estudo que a Dani mostrou, e na fala última da Kátia agora, me veio a ideia, o termo conexão, né? O quanto é importante conexão. A conexão individual para eu me compreender melhor, saber melhor de sintomas, lidar melhor com isso. Conexão, exercício de introspecção, a meditação ajuda nisso, então me conectar mais com situações. E aí vem a atuação profissional, né? O terapeuta, o cliente, o paciente, um instrumento que pode ser uma ferramenta elétrica de estimulação, algo assim, pode ser uma técnica, algo em que o paciente vai exercitar, mas como Kátia falou, a necessidade de eu entender que o paciente está conectado, eu tenho que estar conectado nele, eu tenho que estar conectado no processo, eu tenho que estar vivendo aquilo que eu quero aplicar, a história do paciente que leva aquele momento terapêutico ali. Então, e aí eu já formo uma rede, né? Conexão com o instrumento, conexão com o meu conhecimento, conexão com como eu estou, conexão na atuação, conexão à atenção, à atuação no paciente, aí eu vou formando uma rede. A qualidade dessa rede de conexões, né? Porque se deixar, a gente fica no automatismo, porque tudo está resolvido aqui, a coisa já funciona ali, já é automático, eu aperto o start, já tenho o tempo automático de terminar, coisas assim. Então, me veio aqui a ideia da qualidade da conexão, né? Para que isso tudo funcione além da técnica elétrica em si, modulada ali no aparelho. Eu só tenho que resolver um probleminha que é o seguinte: quando eu estou regando plantinha de manhã, é a hora que eu estou regando assim e pensando, bom, hoje meu dia, tais atendimentos, então eu saio tal hora e tal, e eu não estou pensando na plantinha que eu estou regando. Eu vou ter que prestar atenção na plantinha que eu estou regando e ver que horas que eu vou organizar o meu dia, mas isso eu dou um jeitinho, né? Então, se conectar com a atividade ali. Então, conexão, quando vocês Sabe falavam, me que veio isso. perfeito isso. A conectividade, né, os estudos de conectividade que Loreta faz muito bem, Gilberto tem experiência nisso, né, de pegar as ondas cerebrais e ver como é que elas estão se conectando. Nos estudos de conectividade, você vê o tamanho do hub, né, das redes, é por isso que a gente consegue chegar, que esse é um bom alvo, né, no caso da migrânia, mas também exatamente isso que Carlos está falando, que é a, a largura das arestas. Quando você desenha um gráfico de rede, você olha tanto para o tamanho dos hubs, com quem que ele está ligado, e você acaba também olhando para a largura das
conexões entre os hubs, porque é exatamente isso, Carlos, a qualidade, a força, né, com que um hub no cérebro se conecta com o outro é que faz as coisas funcionarem dentro do cérebro. E nas relações, eu concordo plenamente com você que é da mesma forma. Quanto mais a gente cuidar da qualidade das relações, melhor a gente vai estar para enfrentar os desafios da vida. Muito bom. Eu acho que vocês é que sabem se querem continuar discutindo, se tem mais alguma coisa, mas eu queria pedir ajuda. Temos dois artigos interessantíssimos. Hoje saiu um, e tem pessoas me perguntando sobre Theta Bush, né? Saiu um artigo muito bom sobre Theta Bush bipolar, em paciente bipolar, em protocolos acelerados. Muitos pacientes meus estão chegando pedindo para fazer protocolos acelerados e eu queria entender um pouco mais. Então, não sei o que vocês acham da gente discutir esse artigo que saiu hoje na, acho que foi JAMA, ou então aquele artigo que eu já tinha colocado, que eu acho muito importante, que o Edrin colocou ali, que a gente precisa se atualizar também, que foi apresentado lá no Congresso Mundial. Não sei se algum de vocês teria interesse ou condição de apresentar semana que vem um dos artigos, ou se como é que está aí para vocês? Eu, semana que vem, vou estar num congresso mundial, mas eu vou fugir para internacional, mas eu vou fugir para estar aqui com vocês. Não Acho que tem. o tema bipolaridade eu acho bastante interessante. E, sim, quanto ao tema, ok. É só a gente ver aí quem é que pode ter a Então disponibilidade. eu vou botar o artigo lá no grupo do WhatsApp e aí a gente vê quem se oferece para apresentar. Eu não vou dar conta de preparar, mas eu tenho muito interesse nesse. Depois eu posso preparar outro, mas essa semana para mim não dá. E Carlos apresentou semana passada, Dani essa semana, então vamos ver. É, é isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Queria agradecer a Dani. Dani, obrigado pela oportunidade dessa boa conversa aqui, dessa discussão, dessa quantidade de reflexões, né? Abriu janelas aqui, né? Neuromodulação abre janelas. Você trouxe um estudo de uma forma muito palatável aqui para a gente, e a gente foi além do estudo, abriu janelas aqui. Obrigado pela oportunidade e pelo esforço que você fez para a gente. Eu quem agradeço. Quero também, oportunamente, eu tenho um grupo que chama Conexão ECOA. ECOA seria equilíbrio do corpo à alma. Então, eu estou começando um projeto novo de quintas à noite, das 8 às 8h45, pelo Zoom também, de discutir exercícios desses para colocar na prática do profissional, né? Então, se alguém quiser participar, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Tem lá no grupo também, no WhatsApp, o convite, Tá Dani. bom. Sempre vale. Eu botei hoje também um convite que vai ter um evento no IPQ, quem é de São Paulo poder ir, né? Eu acho que a gente tem que sempre compartilhar essas oportunidades. Obrigada, Dani. Vamos encerrar? Obrigado aí, gente. Tchau, Eu não vou, Gilberto. eu não vou me candidatar ainda, porque eu estou cheio de coisas Isso. aí e vou fazer uma viagem. Então, assim, mas se eu vou ler o artigo, se ninguém aparecer e eu conseguir, mas eu não quero ser o candidato, não. Mas se não tiver, a gente tenta. Tá bom, Obrigado a querido. vocês aí. Obrigada. Eu já Beijo. estou votando no Gilberto. Eu também, eu Ah, mas é também. porque eu tô muito Tô ocupado, e aí brincando. eu não sei se vai dar. Mas Tô brincando. se der, eu teria um prazer. Theta Burst é uma coisa que me interessa também. E bipolaridade, muito. Então tá. Eu vou botar lá o artigo, aí todo mundo lê, e aí se alguém se sentir apto, senão a gente faz uma discussão sem ter uma apresentação formal, assim, com slide e tal, mas pelo menos é um tema importante para a gente.
Isso, tá. tá? Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo, até semana que vem. Deus. Tchau, tchau. Tchau.